Bom, gente, continuando, nós estamos aqui pedindo a você, se gostar desses vídeos, curta, comente e ative nosso sininho, porque sempre que nós colocarmos novos vídeos, você vai ser notificado. Além disso, nos ajude a compartilhar. Bom, saindo do primeiro século, segundo e terceiro século, no terceiro século há uma junção da igreja com o Estado, né, a junção da igreja com Roma, né, através lá da conversão, abre aspas, ou pseudo-conversão do imperador Constantino. E ali nós temos a fusão da igreja e o Estado. A igreja surge ali, então, oficialmente, a primeira igreja-Estado. Alguém diz que ali é o surgimento da igreja católica. Bom, eu vou discordar um pouco disso. Por quê? Porque, na verdade, eu discordo dos católicos quando a Igreja Católica afirma ser a primeira igreja. Eu deixo claro isso. Mas também eu não posso apontar o surgimento da Igreja Católica Apostólica Romana no século III, para finalzinho ali com a chegada do Imperador Constantino. Por que não posso afirmar que é no século III? Porque na origem da igreja, a igreja nasce em Jerusalém. A primeira igreja, segundo a maioria dos pesquisadores, eram formados por judeus. Judeus do século I que aceitaram a mensagem do evangelho como judeus, que criam em Yeshua como Machia, que propagavam e pregavam Jesus a todas as nações como sendo um rabino judeu que veio trazer salvação a toda a gente. Aí depois de Jerusalém, a igreja desce para Grécia e faz a sua base lá em Antioquia. Depois de Antioquia, ela vai para Roma. E aí surge a Igreja Romana. Então a Igreja Romana, na verdade, é a terceira igreja histórica para nós cristãos. Então ela não surge no século III. Na própria Bíblia existe uma carta inteira endereçada aos crentes de Roma, aos cristãos romanos. Então nós temos aí na própria história da igreja as três primeiras bases: Jerusalém, Antioquia e Roma. Com o passar do tempo, Jerusalém rompe com Antioquia e Roma, com Grécia e Roma, e é colocada de lado. Aí os cristãos judeus seguem à margem desses dois cristianismos. Com o passar do tempo, Roma e a Grécia começa a brigar pela autoridade de se autoproclamar primeira igreja. E eles começam a brigar entre si e ali há então um rompimento. Nasce de um lado a igreja ortodoxa grega, e como o imperador Constantino se converte ao cristianismo, entre aspas, porque sua mãe tinha base cristã, automaticamente a igreja católica ela consegue vencer, a igreja romana consegue vencer na disputa e oficialmente surge agora sim, não a primeira igreja, mas a junção da terceira igreja com o Estado romano. E aí vai, nessa junção, oficializar a Igreja Católica Apostólica Romana. Mas perceba que ela não nasce aí, ela já existia. Aí é apenas a oficialização da Igreja de Roma com o Estado de Roma, né, com o Império Romano. Então aí nós temos a junção. Entretanto, as primeiras doutrinas católicas eram muito similares às doutrinas dos primeiros apóstolos. Os primeiros concílios, como o concílio de Nicéia, havia muita coisa coerente, muita coisa certa. A gente não pode olhar para a história da igreja e simplesmente descartar tudo. Não. A Igreja Católica ela fez muito pelo mundo, ela fez muito pelas nações. Por exemplo, a Igreja Católica defendeu o mundo dos muçulmanos. Se você hoje apoia o islamismo, eu não estou aqui falando mal de uma religião, mas estou falando de história. Os primeiros muçulmanos, os primeiros islâmicos, guiados por Mohammed, por Maomé, eles
que tinham a ideia de convencer o mundo pela espada. Até hoje alguns mantêm essa doutrina, mas eles tinham a ideia de vencer, de destruir o judaísmo, de destruir o cristianismo, de destruir o paganismo de maneira geral, e eles queriam fazer isso pela espada. Eles queriam se apropriar de Jerusalém e, pela espada, fazer ali a sua base e dominar todo mundo conhecido através do crescimento e da expansão do islamismo. Foi a Igreja Católica, através das cruzadas, que deteve o movimento islâmico no passado. Então, às vezes, nós criticamos as cruzadas, mas nós não sabemos o que está por trás, sabe? Então, a Igreja Católica contribuiu muito para o mundo, contribuiu muito. Ela cometeu erros, cometeu, óbvio, mas ela também tem muitas coisas positivas. E as próprias doutrinas da própria Igreja Católica Apostólica Romana, elas vão sendo alteradas com o passar do tempo. Ela vai passar a ser inserida com novidades. Então aqui começa os primeiros rompimentos com as escrituras. Por quê? Porque apesar da Igreja Católica começar a ser a detentora e protetora do livro sagrado, ela permitiu que com o passar do tempo fosse acrescido dentro dela outros pensamentos, outras doutrinas. Então agora eu tenho 3 igrejas centrais no mundo. Eu tenho a igreja grega, que agora está mais fraca. Eu tenho a igreja romana, que é a grande e poderosa. E eu tenho a igreja judaica, que está escondida. Com o passar do tempo, nós começamos a ver que surgem no mundo outros grupos, né? Outros grupos cristãos que vão se espalhando, né? Aí você vai ver, por exemplo, o surgimento, segundo pesquisas e história, da Igreja Anglicana, né? A Igreja Anglicana não foi fundada por Henrique VIII cá na frente da Reforma, não. A Igreja Anglicana ela já pré-existia, era a Igreja da África. Os melhores pesquisadores, historiadores afirmam que foi fundada pelo etíope, aquele mesmo etíope que o Filipe evangeliza no caminho, né? E fala do amor de Deus para ele, que ele se batiza, né? Que ele pergunta para Filipe, tem água ali, o que me impede de ser batizado? Então a igreja anglicana nasce também lá no primeiro século, já existe nos bastidores o começo da igreja anglicana. Então, assim, de maneira geral, gente, a igreja como um todo, ela vai se espalhando, ela vai crescendo. Então, apesar de eu ter uma igreja forte, que é a igreja romana, existem várias ramificações fora dessa igreja romana, né? E além das ramificações que zelam pela interpretação original, nós temos outros grupos que vão surgindo também, buscando o entendimento original dos apóstolos. E além desses outros grupos, aí eu posso destacar moravianos, eu posso destacar anabatistas, eu posso destacar os guilotes, alguma coisa assim, não recordo bem o nome, mas acho que é guilotes, né? Mas tem alguns outros grupos. Nós temos uma série de grupos, né, que buscam a verdade do evangelho na história. Há um livro que eu recomendo da Ellen G. White, apesar de discordar da doutrina em si, mas eu acho que é um dos melhores livros de história, chamado O Grande Conflito. Ele narra um pouco desse contexto mundial, historicamente falando, de como funcionava o contexto da igreja, né? Um outro livro que eu te recomendo, Cristianismo através dos séculos, ou História Ilustrada do Cristianismo. Todos esses livros trazem menção de como funcionava a igreja nesses períodos, tá? Então, assim, de maneira geral, a igreja começa a crescer. E aí nós temos agora o pensamento de cristãos que estão buscando a verdade. E eu tenho uma igreja maior que fez muita coisa boa, ninguém pode negar isso, né? Inclusive preservar as escrituras até nós é graças à Igreja de Roma, né? É graças à Igreja Católica Apostólica Romana. Eles foram aqueles que mantiveram a tradição bíblica, os textos bíblicos vivos até nós.
ninguém pode negar isso. Então, assim, eles começam, a maior igreja começa pouco a pouco a criar novos ensinos, novas doutrinas, novos pensamentos que começam a ferir as doutrinas originais, né? Começa a incrementar, por exemplo, a cultura da veneração aos santos, começa a implantar festividades como 25 de dezembro, Natal, né, em uma substituição, uma festa do solstício de inverno, que era praticada em comemoração ao nascimento do deus Mitra, né, lá na antiga Roma. Então começa a agregar algumas coisas, e entre essas práticas havia uma prática que ficou muito forte lá na Idade Média, que é popularmente conhecida como Idade das Trevas, que era a prática das indulgências, a venda de indulgências. Foi quando a Igreja Romana mais cometeu erros, né? E é nesse processo de erros da Igreja Romana que dentro da Igreja Romana, né, deixando claro que na história da Igreja Romana levanta-se homens durante toda a história que discordam de pontos, alguns rompem, seguem outros caminhos, mas não têm força para bater de frente com ela, porque ela era o império da época. Existem outros que tentavam melhorar ela de dentro e criar doutrinas contrariando até alguns conceitos do próprio Vaticano, mas isso, ou melhor, conceitos dos papas da época, e alguns conseguiram até ter uma certa influência positiva no contexto da formulação doutrinária da igreja. Mas, entretanto, a igreja ela vai crescendo e as práticas antibíblicas vão aumentando, e entre essas práticas ela tinha a prática da indulgência, que foi a principal prática para o rompimento que teve alguns séculos atrás, aproximadamente no ano de 1500. Quando um monge da própria igreja, um sacerdote católico, um padre da própria igreja católica, ele, lendo as escrituras, ele começou a discordar de algumas práticas. E esse homem, ele inicialmente não queria dividir a igreja, não queria romper com a igreja, pelo contrário, ele manda uma carta para os seus superiores e pedem que os seus superiores tomassem cuidado com falsos padres que estavam ali manchando o nome da igreja, né? Esse homem você conhece na história com o nome de Martinho Lutero. Só que, para sua surpresa, em vez de ser aplaudido pela sua postura de denunciar os equívocos de alguns líderes, ele descobre que o Papa da época apoiava esses líderes e que, na verdade, ele estava sendo convocado pela igreja para se justificar, correndo o risco de perder a vida. Lembrando que naquela época, discordar dessa maior igreja, que é a Igreja de Roma, poderia custar a vida daqueles que discordassem, que poderia ser chamado de hereges, bruxos ou coisa do tipo. Então, esse homem, correndo risco, foi convocado pela igreja para poder se retratar. E ele não se retrata, pelo contrário, ele fortalece a ideia, né, de que a Bíblia tem razão, de que toda a doutrina deve ser rejeitada se não estiver na palavra de Deus. E esse homem, então, defende as escrituras, defende o novo pensamento, né, o monge, o padre Martinho Lutero. E ele só não é morto porque nessa época havia conflitos políticos. E nesses conflitos políticos, o rei da Inglaterra, ele protege Martinho Lutero e esconde Martinho Lutero. E aí começa então aquele período que nós chamamos de Reforma Protestante. A partir daí de Lutero, ora, nós tínhamos as bases que eu já falei anteriormente, mas a partir de Lutero, outros homens começam a se inspirar em sua doutrina. E aí nós vemos o surgimento de Calvino, de Armínio, nós vemos o surgimento lá na frente de Wycliffe, nós vemos o surgimento lá na frente
de Wesley e tantos homens que, baseados na doutrina de Lutero, que defende as escrituras acima de tudo, começam a buscar uma interpretação correta dessas escrituras. Lutero ele é responsável pela criação dos 5 solas. Esses 5 solas é fortemente lembrado e mantido na tradição de toda a igreja protestante evangélica bíblica ou reformada até os dias de hoje, que é só Deus, só a graça, só Cristo, só a fé e somente as Escrituras. Então, só Deus, só a graça, só Cristo, só a fé e somente as Escrituras é a base de toda a igreja protestante, reformada, evangélica bíblica. Por quê? Porque a esse grupo nós chamamos de grupo ortodoxo, porque defendem os 5 solos, solas escrituras principalmente, porque compreende-se que nenhuma doutrina deve ser aceita se não estiver contida e se não estiver respaldada pela palavra de Deus. Tá bom? Próximo vídeo eu continuo a explicação.